Um documentário brasileiro chamado Hora do Recreio voltou a ganhar atenção intensa nas redes sociais depois que trechos do filme começaram a circular entre professores, estudantes e ativistas de educação em diferentes estados do país. O que chamou a atenção não foi apenas o conteúdo do filme, mas o contraste brutal entre o título aparentemente simples e o peso do que os jovens retratados nele dizem em voz alta, muitas vezes pela primeira vez na vida. Adolescentes entre 14 e 17 anos, matriculados em escolas públicas de diferentes regiões do Brasil, aparecem falando sobre violência de gênero, LGBTfobia, racismo estrutural, falta de perspectiva de futuro e a sensação permanente de ocupar um lugar inferior na sociedade antes mesmo de ter escolhido qualquer coisa. O documentário, que não tem data de lançamento amplo confirmada para o segundo semestre de 2025, já é tratado por críticos e educadores como um dos trabalhos mais desconfortantes e necessários do cinema brasileiro recente. Se você ainda não conhece esse documentário e quer entender por que ele está gerando tanto debate, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você pensa sobre o direito dos jovens de falar. Cada interação ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Hora do Recreio foi concebido como uma obra que acompanha estudantes do ensino fundamental e médio em escolas públicas brasileiras durante o período que fica fora das aulas formais. O título remete diretamente ao intervalo escolar, aquele momento entre uma aula e outra que, na lógica institucional, não conta como parte do aprendizado oficial, não é avaliado, não entra na nota, não está no currículo. É o tempo que sobra. E é exatamente essa marginalidade do recreio, dentro da estrutura escolar, que o filme transforma em metáfora central para discutir algo muito maior do que a rotina de uma escola. O que o documentário registra é que o recreio, justamente por estar fora das regras formais, é o único momento em que muitos desses jovens conseguem falar com alguma honestidade sobre o que estão vivendo. Dentro da sala de aula, espera-se que respondam corretamente, que reproduzam o que foi ensinado, que se comportem como bons alunos. No recreio, não existe essa cobrança. E é nesse espaço que as câmeras capturam declarações que chegam a chocar pela maturidade e pela dor que carregam. Uma das estudantes filmadas, identificada apenas pelo primeiro nome em entrevistas sobre o documentário, relata ter sofrido assédio dentro da própria escola sem que nenhum adulto responsável tivesse tomado providências concretas. Outra jovem de 15 anos descreve a sensação de saber desde cedo que seu futuro foi decidido por outros antes que ela pudesse opinar sobre ele. Um estudante negro de 16 anos fala sobre como aprende, dentro da própria escola, a tornar-se invisível como estratégia de sobrevivência. Esses relatos não são apresentados como casos isolados, nem como exemplos de uma geração problemática. São apresentados como evidência de um sistema que constantemente empurra a voz dos jovens para fora do centro. O ponto que mais tem gerado discussão entre pesquisadores e educadores que assistiram ao filme é a distinção que a obra estabelece, sem usar essa linguagem diretamente, entre ser permitido de falar e ser realmente ouvido. Durante décadas, a conversa pública sobre adolescentes no Brasil foi construída por adultos falando sobre eles, interpretando seus comportamentos, diagnosticando seus problemas e propondo soluções. O que Hora do Recreio faz é deslocar a câmera e o microfone para que os próprios jovens sejam a fonte, não o objeto de análise. Essa inversão parece simples, mas o resultado é perturbador para quem está acostumado a consumir narrativas sobre juventude filtradas pela perspectiva adulta. O documentário não poupa o espectador. Os temas abordados pelos estudantes filmados são exatamente aqueles que adultos tendem a considerar complexos demais para que adolescentes discutam com propriedade. A violência que atinge meninas dentro do ambiente escolar, a hostilidade que jovens LGBT mais enfrentam nos corredores e nos grupos de mensagem, o racismo que se manifesta nas piadas toleradas por professores, a ausência de qualquer narrativa de futuro que inclua quem nasceu pobre e periférico. O filme registra tudo isso saindo da boca de jovens que, em muitos casos, ainda não completaram 17 anos. E o efeito que produz não é de pena, é de vergonha. A vergonha de perceber que esses jovens estão descrevendo problemas que a sociedade adulta ainda não resolveu e que são eles, os mais novos, que precisam encontrar palavras para nomear o que dói.
Um aspecto que críticos têm destacado é a forma como o título funciona como armadilha afetiva. Quem acessa o filme esperando algo leve, uma celebração do universo jovem, uma nostalgia do ambiente escolar, encontra algo completamente diferente. O recreio do título não é descanso. É o único momento de suspensão das performances exigidas pela instituição escolar, o único intervalo em que ser sincero não gera consequência imediata. E se o que surge nesse intervalo é tão pesado, isso revela muito mais sobre o peso do que vem antes e depois do recreio do que sobre o recreio em si. A obra sugere, com precisão incômoda, que a escola, enquanto instituição, frequentemente funciona como espaço de silenciamento tanto quanto de aprendizado. A repercussão do documentário fora do Brasil também começou a crescer a partir de festivais de cinema, onde foi exibido em sessões especiais. Espectadores de países da América Latina e da Europa relataram ter reconhecido dinâmicas semelhantes nas próprias sociedades, o que confirma que o problema retratado pelo filme não é exclusivamente brasileiro. Em qualquer contexto onde adultos constroem as regras, os espaços e as narrativas, e jovens são convidados a se encaixar nelas sem questionar, o que Hora do Recreio documenta tem ressonância. A pergunta que o filme faz não é geograficamente restrita. A sociedade quer de fato ouvir os jovens ou quer apenas que eles digam aquilo que não incomoda? O que torna a Hora do Recreio diferente de outros documentários sobre educação ou juventude é que ele não termina com soluções. Não há especialista que aparece ao final para dar um diagnóstico reconfortante. Não há promessa de mudança institucional. O que fica é o peso das vozes, a clareza com que esses jovens descrevem o mundo que receberam e a consciência de que deveríamos ter escutado antes. O documentário não pede compaixão pelo jovem como figura vulnerável. Ele exige algo mais difícil, responsabilidade de quem assiste, a admissão de que essas histórias já eram conhecidas em algum nível e foram continuamente postergadas. Quando um jovem fala e é finalmente ouvido, isso não é um favor, é uma obrigação que a sociedade deveria ter cumprido muito antes. Hora do Recreio não é sobre o intervalo entre duas aulas, é sobre um intervalo ainda muito longo, entre o momento em que um jovem tem algo importante a dizer e o momento em que alguém decide parar para escutar de verdade. Você acha que os jovens ao seu redor têm espaço real para falar sobre o que estão vivendo? Ou a sociedade ainda continua decidindo quando e como eles podem se expressar? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com quem precisa ver, deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar mais análises como essa.